Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 56. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. Nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você com a sua leitura e interpretação do texto bíblico, ou seja, a gente quer te ajudar, né? Tomara que a gente consiga aí, que Deus nos abençoe nesse nosso labor, nessa nossa jornada. Hoje nós veremos o último capítulo de Atos, né? Nosso segundo documento aí de Lucas, Atos, capítulo 28. E nós começaremos, como sempre, fazendo a leitura do texto, ok? Veremos aí do verso 1 até o 31. A princípio do verso 1 ao 6, que diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Bom, então nós vimos aí no finalzinho do capítulo 27, né? Que o navio onde estavam havia naufragado, eles se agarraram nas madeiras para poder ir nadando, né, até chegar a essa ilha que eles avistaram, mas não sabiam onde era. E agora o texto diz que chegando à ilha, chegando a salvo na ilha, todas as 276 pessoas, né, que estavam lá a bordo do navio, descobriram que aquele lugar chamava Malta, era a Ilha de Malta. Então, como Paulo já havia predito, com base nas revelações que teve, parece que nenhum da tripulação se perdeu, ainda que os soldados quisessem matar os presos, né, para poder se livrar dessa responsabilidade. Eu expliquei isso lá no capítulo 27, não sei se você se lembra, mas cabe lembrar aqui que o soldado tinha uma responsabilidade com aqueles que estavam presos. Se ele perdesse algum desses presos, né, ele seria então punido por isso. Então, por isso era mais fácil matar esses presos do que perdê-los. Então, eles estavam com medo que esses presos fugissem, né? Então, aí tiveram essa ideia, mas o centurião, Júlio, falou: não vamos fazer isso não, e tal, porque ele queria poupar Paulo. Então, pela interferência do centurião, todos se salvaram, é o que dá a entender o texto, né? Parece que ninguém se perdeu nesse trajeto nadando até a ilha. Bom, uma vez em terra, depois que chegaram, essa se chama Malta. Como é essa ilha, onde que ela está, né? Eu apresentei um mapinha no início do nosso estudo anterior, né, no capítulo 27. Se você depois quiser voltar lá nesse mapinha, você vai conseguir enxergar o lugar exato, o pontinho pequenininho que a seta está apontando lá, a Malta, né, que é a ilha de Malta. 2 semanas em mar tempestuoso durante o inverno, foi o tempo que eles passaram lá debaixo de forte tempestade, 2 semanas. Foi certamente então reconfortante pisar em terra firme, né? Eles estavam no inverno, a chuva era forte, em vários momentos eles não enxergavam nada, não enxergavam o céu, não enxergavam nada à frente de onde estavam totalmente perdidos, à mercê do vento, da água. Onde o vento soprasse, a água levasse, eles iriam, né? Já tinham se desfeito de muito dos seus mantimentos, né? Tinham até depois perderem completamente tudo. Chegaram à ilha de Malta, também conhecida como Melita, tá? Que era na língua dos cananeus, que na língua dos cananeus significa lugar de refúgio. Então, de certa forma, a ilha de fato, né, cumpriu aí o que o nome diz, né, de lugar de refúgio para eles. Então foi um lugar de refúgio. Talvez isso fosse até, imagino, né, comum, um lugar onde as pessoas se perdiam ali nesse trajeto e acabavam indo parar, talvez pelo vento e pelas águas, né,
conduzidos até essa ilha de Malta, então por isso esse nome. Imagino eu, isso não é com base em nenhum estudo, tá bom? Simplesmente pelo nome é uma dedução que eu faço. A ilha fora colonizada pelos fenícios, que chegaram até ela por volta do ano 1000 a.C. Então já tinha ali bastante tempo que essa ilha era conhecida. A ilha ficava no caminho da Itália, estando 90 quilômetros ao sul da Sicília, onde ficava Siracusa, que é a sua próxima parada, né? Que será a próxima parada dos viajantes. Como era inverno, não havia navegação nessa época, o que os obrigou a ficar na ilha por algum tempo. Daqui a pouco nós vamos ver, né, que eles permaneceram lá por 3 meses durante aí o inverno. Então, lá já tinham navios parados e tal, tem uma população nessa ilha. Então, essa é a realidade da ilha. Eles estavam ali a 90 quilômetros em mar, né? No caso do mar, é uma distância longa, significativa. Se fosse em terra, não seria tanto, mas no mar, sim, até a região da Sicília, né? Quando você der uma olhadinha no mapa lá, talvez por curiosidade, você vai conseguir identificar isso, tá? Um pontinho aqui, que é onde é a ilha de Malta, e acima já a região da Sicília, a ilha onde a parte terra, né, onde está a Sicília, e Siracusa, que é a próxima cidade onde eles vão, portuária, onde eles vão então com o navio de Alexandria ser conduzidos até lá. Os habitantes da ilha, então era uma ilha habitada, né? Esses habitantes acolheram bem esse pessoal. Eles eram conhecidos como bárbaros em razão da sua língua. Então algumas tradições vão dizer que os povos que receberam essas 276 pessoas, essa tripulação, né, do navio que naufragou, eram povos bárbaros. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que esse povo era violento, mas está mais relacionado à questão da língua e da cultura, porque quem não tinha a língua grega, né, quem não falava a língua grega, isso a gente vê aí nesse processo de helenização, né, nós estamos aí essa época ainda é uma época onde é forte a helenização, onde foi forte, né, muito marcante a helenização, ou seja, a cultura grega se espalhando, principalmente por meio da língua. Então, quem não tinha essa língua grega era considerado, língua grega ou latina, era considerado bárbaro, né? Então eles tinham a língua dos cananeus. Então, como eles tinham essa língua, eles eram então considerados bárbaros. Mas isso não mostra de forma alguma, isso não quer dizer de forma alguma que eles tinham atitude violenta, né? Pelo contrário, como o próprio texto diz, eles os receberam muito bem, foram hospitaleiros com eles, ok? Durante essa época do inverno, numa época muito fria. E lá no meio disso, acenderam uma grande fogueira, e nesse processo de acenderam a fogueira, né, para tantas pessoas, o Paulo estava ajudando, foi lá catar os feixes, né, de graveto para poder colocar no fogo, para poder alimentar o fogo dessa grande fogueira. No meio disso, a cobra, que nesse tempo frio, a cobra que é um animal de sangue frio, estava lá dormindo tranquilamente, mas ao calor do fogo ela reage. E como que ela reage? Picando a mão de Paulo. A palavra traduzida por víbora é therion, que significa besta ou animal selvagem. Você pode ver aí que tem essa palavra é usada 2 vezes no texto, mas uma tem uma tradução de therion e a outra é a tradução de uma cobra normal. Essa ideia de víbora, de therion, de animal selvagem, né, ou de uma besta, é o que é considerado para poder afirmar que a cobra era de fato peçonhenta, né, tinha peçonha, ela era venenosa. Então a palavra utilizada, mas a reação dos nativos ao verem que a cobra se agarrou à mão de Paulo, ou seja, literalmente o picou, né, mostra que era um animal peçonhento. Então nós associamos 2 coisas, uma que é a palavra referida à cobra, ao tipo de cobra, né, o termo que é usado para o tipo de cobra, e a reação do pessoal, que eles ficaram só esperando, falaram, agora ele vai inchar e daqui a pouco ele vai morrer, que geralmente a reação que o corpo tem quando ferido, né, pela peçonha de um animal como esse. Então era uma cobra de fato venenosa, tá? E aí o que eles pensaram? Não, ele é um assassino.
E logo em seguida mudaram, disseram assim, não, na verdade ele é um deus, porque nada aconteceu com ele. Então foram duas as reações do povo nativo. Quando eles observaram o que aconteceu com Paulo, né? A princípio eles pensaram que era um castigo por ser um assassino. Aí eu quero trazer aqui uma referência do Moody, né? Que o Moody comenta e traz para nós algo da cultura que não está no texto necessariamente, mas que está por trás do texto, e isso nos ajuda a compreender a cultura daquele povo. Né? Então, para os nativos daquele lugar, apesar de Paulo ter escapado com vida do naufrágio, isso o texto traz para nós, tem aí Dique, né, que era a deusa da justiça, que, segundo a cultura deles, elaborou então um destino adequado para aquele assassino. Então é como se ele tivesse se desviado da justiça de Dique, que era essa deusa da justiça, né, da cultura deles, mas que agora ela então o pegou. Ela tinha já traçado, essa deusa tinha um destino traçado ali para ele. Então, quando aquele povo viu aquela cena, eles imaginaram isso. Olha, isso é um castigo de Dique, dessa deusa Dique, que é a deusa da justiça. E esse homem é de fato um assassino. Essa foi a associação que fizeram. Mas, ao observarem que nada acontecera com Paulo, e tinha passado muito tempo, ele não inchou, ele não morreu. Então, ao observar isso, eles concluíram que, na verdade, ele não era um assassino, mas sim um deus. As duas observações a respeito dele estavam equivocadas, né? A gente sabe disso. Bom, do verso 7 a 10, o texto continua dizendo que, próximo dali, na ilha de Malta, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou, o que Lucas escreve. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e de disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Então, primeiro eles pensam que Paulo é um assassino que está sendo agora recebendo a justiça de Dique, a deusa da justiça, né, na cultura deles. Depois pensam assim, não, agora Paulo, ele é um deus, na verdade, ele está acima dos homens, né? E agora, para poder talvez corroborar com essa ideia que eles tinham a respeito de Paulo ser um deus, acontece isso, né? Ou talvez por conta disso também, né, eles foram convidados aí para poder serem hospedados pelo principal daquela ilha, o principal homem daquela ilha, que era Públio. E Lucas foi com ele, né? Pode ver que aqui Lucas coloca, nos convidou a ficar em sua casa. Então Paulo chega lá, depois conhece o pai desse homem que estava doente, ora com ele, ele é curado, todos os outros enfermos são levados lá e são curados. E isso com certeza chamou muita atenção desse pessoal, né? Então, Públio, lembre-se que toda vez que aparece um nome, tá? Que um nome é trazido aí pra gente, a gente tem que procurar descobrir um pouco mais a respeito de quem é essa pessoa, qual a influência que ela tem no texto, na história, né? Então, Públio, Lucas afirma que é o principal da ilha, esse é o termo que ele usa, né? Só por essa expressão já sabemos que ele era uma autoridade política. Mas que tipo de autoridade política? Em nome de quem? O Moody afirma que nós não podemos saber se era uma autoridade nativa ou romana, tá? Ele afirma aí alguns inscritos e tal, mas diz que, olha, não tem como a gente saber se era uma autoridade nativa ou se era uma autoridade romana. Já o comentarista lá da Bíblia de Genebra afirma que o imperador Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador romano, empossou um governador romano em Malta, que, de acordo com as inscrições, era chamado de o principal homem sobre toda a municipalidade de Malta, um título que se encaixa perfeitamente na descrição que Lucas fez de Públio como homem principal da ilha. Então, aí, certamente alguém nativo daquele lugar, mas que recebeu de alguma forma a cultura romana, tá? E tendo isso, recebeu
essa autoridade, né, foi empossado ali como um governador daquela ilha, que era uma ilha que pertencia à Sicília, né, que é onde eles vão agora. Então, a ilha de Malta pertencia a essa região da Sicília, que era a região maior ali em cima. Então, apesar da cautela de Moody em fazer a afirmação, o uso do termo típico dos relatos de Lucas parece nos dar confiança para supor que era mesmo uma autoridade romana sobre Malta, que pertencia à Sicília, como eu disse. Ok? Tendo acontecido isso, agora que a gente já viu quem era o Públio, a gente conhece pelo próprio texto o que aconteceu, né? Então, tendo acontecido isso, o Públio os hospedou por 3 dias. E nesse tempo, Paulo orou com seu pai, que estava enfermo, e ele foi curado. Após outros enfermos que vieram atrás de Paulo foram igualmente curados, depois disso, né? Cabe lembrar que Paulo fazia esses sinais. Por que Paulo fazia isso, né? Então, na cultura daqueles cananeus, Paulo era alguém que estava sobre os homens, sobre a humanidade, sobre o comum, né? Ele era alguém sobrenatural, que estava além do natural, acima do natural, né? Então, quando olhavam para Paulo na reação de ter sido picado pela serpente, e agora com esses milagres, já poderiam ter essa ideia. Mas qual é a ideia que nós temos, é a que Lucas traz para nós? Cabe a gente lembrar o contexto todo de Atos, né? Então, Paulo fazia esses sinais, que eram sinais. Cabe a gente lembrar o uso dessa expressão sinais. Eles sinalizam. O que eles sinalizam? Eles sinalizam a chegada do reino. Eles sinalizam a autoridade que foi dada a Paulo, e não só a Paulo, mas a outros, né? Então, ele sinaliza esse poder que está acima de Paulo. Paulo em si é um homem comum, mas ele tem um poder que vem do alto, um poder que lhe foi dado, né? O poder do Espírito Santo. E por meio dessas curas, desses sinais, né? Dessas curas, das revelações que Paulo teve lá durante a navegação, da ousadia ao pregar, ao falar, gente, vocês ficam tranquilos, porque Deus já me revelou, a vida de vocês tá tudo tranquilo, não vai cair nenhum fio de cabelo, tá ok. E isso sempre afirmando que vinha de Deus, né? O livramento da serpente também foi um sinal, testificava perante os homens essa autoridade divina de Paulo. Públio e os enfermos que foram curados ficaram tão felizes que honraram esses homens com ofertas de provisão para a viagem. Então fizeram ali como ação de graças, né? Olha, esse homem veio aqui, orou com a gente, nós fomos curados, e agora esses homens, certamente a família, né, a família de Públio, foi lá e encheu eles de provisões, falou assim, agora vocês podem seguir viagem. Eles tinham perdido tudo, né? Como chegaram lá simplesmente nadando, a única coisa que eles levaram para a ilha, alguns deles, foi um pedaço de madeira para eles não morrerem afogados, né? Agora do verso 11 ao 15. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Então agora partiram da ilha, né? Saíram da ilha. Quando? Depois de 3 meses. Passaram 3 meses. Lucas não entra em detalhes sobre o que aconteceu no dia a dia desses 3 meses, né? Certamente aí logo na chegada uma cobra pica Paulo. Depois nesses 3 dias que estava lá na casa de Públio, já o pai dele é curado. Logo depois todo mundo da ilha é curado. Então certamente muita coisa aconteceu, um rebuliço. Júlio, que era lá e toda a tripulação, né, das 276 pessoas, mais o povo da ilha,
mais Júlio, que era o centurião, que estava ali acompanhando Paulo, ele deve ter visto muita coisa, deve ter aprendido muita coisa com Paulo, com Lucas, né? Deve ter observado e achado o que era diferente daquele homem, deve ter aprendido, ouvido a respeito da fé de Paulo, né? Certamente muita coisa aconteceu, mas nós não sabemos porque Lucas não entrou em detalhe. Ô Lucas, podia ter entrado, né? Ia ser bem interessante aí pra gente saber disso. Bom, mas ele diz que eles passaram 3 meses lá, que foi durante o inverno, e que já estava naquele lugar aportado um navio de Alexandria. Depois desse navio, eles saem nesse navio de Alexandria e vão até a Puteoli, né? Siracusa, depois Puteoli. No inverno, as viagens eram proibidas pelos riscos que o mar oferecia. Então eu já tinha mencionado isso, mas cabe a gente lembrar por que eles ficaram 3 meses, foi justamente por isso. Já estava ali. Eles agora tinham as provisões dadas de oferta por Públio e os enfermos que foram curados. Então agora já tinham essa provisão para poder viajar, né? Chegando a Puteoli, já estavam próximos a Roma, cerca de 70 quilômetros. Então quando eles chegaram a Puteoli, foram para Siracusa, depois chegaram a Puteoli, né? Acho que no 3º dia, se não me engano. Então, ali agora eles passaram uma semana, né? Já estavam a cerca de 70 quilômetros de Roma, passaram ali uma semana. O centurião Júlio parece que tinha assuntos a tratar ali, e nesse tempo que ele tinha a tratar, ele permitiu lá, falou, Paulo, Lucas, né? Apesar de Aristarco não ser mencionado, mas como ele saiu com eles e ninguém se perdeu, então certamente estava junto. Passaram lá uma semana com os irmãos, deu liberdade. Falou, eu tenho uns negócios para resolver aqui, o Júlio falando, né? Ó, Paulo, vai lá com o seu grupo lá, encontra aí seus amigos, o pessoal que tá por aí da sua fé, pode ir, você tem confiança. Liberou então o Paulo e esse grupo para poder encontrar. Eles se encontraram, Paulo disse que ficou muito encorajado, né, com isso. Durante essa semana, certamente essa notícia, como estavam nessa distância de apenas 70 quilômetros de Roma, chegou a notícia a Roma de que o Paulo estava ali pela região, né? E nisso alguns irmãos descem de Roma pela Via Ápia, que era um caminho de terra, né, que era feito para poder encontrá-los lá na Praça de Ápio, uma espécie de mercado lá da região. Então, e também em Três Vendas, que é a outra cidade onde eles vão parar. Então foi a última parada do grupo antes de chegarem até Roma. Então nesse tempo chegaram lá em Puteoli, ali encontraram alguns irmãos. Nisso a notícia chegou a Roma. De Roma desceram mais alguns irmãos, encontraram alguns com eles ali em Puteoli e outros na outra cidade que ficava um pouco à frente, que é Três Vendas. Ok? E Lucas narra que o encontro de Paulo com os cristãos foi para ele encorajador. E esse tempo lá entre os irmãos, essa uma semana entre os irmãos, foi encorajador. Versos 16 até o 22. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Então tá, chegaram a Roma. Enfim, depois de uma viagem tão difícil, tempestuosa, né, com muitas paradas,
chegaram a Roma. Nessa primeira chegada de Paulo a Roma. O Paulo, então, assim que chegaram lá, recebeu essa permissão para poder morar por conta própria. Bom, ele estava sob a custódia de um soldado. Então ele estava assim, Paulo era um prisioneiro. Foi um prisioneiro por 2 anos. Tá? Só que foi uma prisão tranquila, era uma prisão. Esse soldado aí é como se fosse uma tornozeleira, né, na vida de Paulo. Tinha que acompanhar Paulo aí para todo lado, né? Ficava nessa responsabilidade de Paulo para que Paulo não fugisse. Paulo então não poderia sair de Roma, mas ele tinha total liberdade. Inclusive ele ficou nessa prisão domiciliar, onde ele podia ir e vir, né, não podendo simplesmente abandonar a cidade, e deveria se apresentar sempre ou quando fosse convocado, né, para poder se apresentar. Agora, os custos de aluguel, de alimentação e tudo era tudo por conta de Paulo, o que certamente teve aí a provisão de Lucas e Aristarco, né, e talvez lá os outros irmãos que tivessem naquela região de Roma também ajudaram Paulo aí a se manter durante esse tempo, porque tudo era por conta dele. Bom, 3 dias depois, então chegou, achou essa casa, o soldado foi para lá e tal, se organizou isso. 3 dias depois, já com tudo estabelecido, o Paulo convocou uma reunião com a liderança dos judeus que se encontravam em Roma. Como vimos até aqui, Paulo sempre foi aos judeus primeiro. E de novo, ele vai aos judeus primeiro. Após explicar sobre o porquê veio a Roma, marcaram uma reunião para ouvi-lo sobre sua fé. Apesar de não terem recebido nenhuma carta de acusação sobre Paulo, estavam cientes da seita do caminho. Então eles dizem assim: olha, Paulo, ninguém mandou nenhuma carta ou nada oficial de Jerusalém para nós. Alguns irmãos vieram de lá para cá, não mencionaram nada a seu respeito. Então, para nós, não chegou nada, não tem nada que a gente tenha sido alertado. Mas a gente tem visto por aí muita gente falando mal dessa seita do caminho, né? E a gente quer te ouvir porque a gente quer entender o que você pensa, a gente quer entender o que é essa seita, por que tem tanta gente assim falando mal. Então, o Paulo diz: olha, eu vim porque eles queriam me soltar. Os judeus tinham uma acusação, né, a meu respeito. Eu então apelei para César e vim, mas eu não vim, quando eu apelei para César, eu não vim para poder fazer nenhuma acusação do meu povo, contra o meu povo. Não, eu vim porque vindo eu poderia encontrar vocês, e encontrando vocês eu poderia então falar a respeito dessa fé que é do nosso povo, que tem a ver com a esperança do nosso povo. É por isso que eu estou preso a essas correntes, é isso que o Paulo diz. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Então, segundo Moody, essa expressão é suficiente para afirmar que Paulo esteve acorrentado ao soldado romano. Eu, sinceramente, não sei como era a prática disso, como se dava o dia a dia disso. Eu sei que o texto diz é que o soldado estava responsável por Paulo, e Paulo morava numa casa onde ele pagava por conta própria, né? Considerava sendo um prisioneiro, continuava sendo um prisioneiro, mas nessas condições. Agora, o Moody diz que esse versículo é suficiente para poder dizer que o Paulo estava então acorrentado com esse soldado. Eu não sei como isso se dava, porque para mim dificulta muito a logística, né? No dia a dia você está acorrentado. Agora, certamente esse homem estava lá com ele, né, constantemente. Não sei se morava lá, como que funcionava isso, né? Sinceramente não sei. O texto não entra nesses detalhes. E talvez para mim careça aí de material, de fonte para poder entender bem como que isso funcionava. Mas se você conseguir descobrir, você vai além do que nós aprendemos aqui, beleza? Sempre é possível cavar mais fundo ainda. Bom, então é isso, né? O que nos cabe observar com essa afirmação de Paulo é que, em primeiro lugar, ele se coloca como um judeu. Não é essa afirmação dessa frase, mas de antes. Ele diz: olha, é o nosso povo. É o nosso povo. Eu não tenho nada contra o nosso povo. E essa esperança é a esperança do nosso povo. Então Paulo, em primeiro lugar, ele não vem contra os judeus, mas ele vem como um judeu se apresentando aos judeus. Isso é o que cabe a gente observar.
O outro ponto que é claro, que é nítido, né, na perícope, nesse trecho, é que Paulo afirma ser a esperança de Israel, ou seja, o Messias, o motivo pelo qual ele está preso por acusação dos judeus. Então é com base nessa esperança que ele os convence a ouvi-lo. Então quando ele afirma a sua fé, o motivo da sua fé, quem é ele, o que ele acredita, aí eles falam assim, não, então beleza, Paulo, a gente já tem ouvido disso aí, tem gente falando mal a respeito disso aí que você está trazendo pra gente, e nós queremos então ouvi-lo. E marcam aí uma próxima reunião onde vai mais gente, né? Versos 23 a 29. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo de grupo em grupo, ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Então foi todo um dia, manhã e tarde, passaram bastante tempo. Paulo voltou lá, entrou em detalhes, né? Mostrou sua fé baseado na lei de Moisés, baseado nos profetas. Então eles foram lá num grupo ainda maior. Após o primeiro encontro com Paulo, com os líderes judeus, marcaram esse outro encontro para poder ouvir. Nós vamos ouvir. Ele passou com eles um dia, explicou sobre o reino de Deus, mostrando Jesus como inaugurador desse reino de Deus e rei desse reino, né? Então sempre está falando a respeito do reino, está mencionando a respeito de Jesus. Não tem como, está tudo ligado. O evangelho envolve isso, principalmente para um povo que já tinha o pano de fundo da esperança, né? Que já conhecia a história da esperança, que já aguardava o seu Messias. Paulo fala sobre Jesus como o cumprimento da esperança de Israel e embasa suas afirmações na lei de Moisés e nos profetas. Foi isso que ele passou fazendo o dia inteiro, uma exposição nesse sentido. Como resultado de exaustiva exposição, alguns creram no que Paulo dizia, mas outros não creram e divergiram entre eles. Então, parece que o povo que creu não era uma grande maioria não, foram alguns, mas tiveram dentre eles aqueles que creram. E isso causou um rebuliço, um alvoroço ali entre eles. Bem que o Espírito Santo falou, então, eles ouviram Paulo até que Paulo fez essa afirmação. Quando Paulo fez a afirmação a respeito de Isaías, esse povo começou a dar linha, começou a ir embora. Porque aí para eles já deu o que tinha que dar. Enquanto eles iam embora, enquanto eles iam discutindo entre eles mesmos, né? Então, após a resistência de muitos dos ouvintes judeus, Paulo relembra as palavras de Isaías 6, de 9 a 10, é isso que é mencionado, onde descreve a estupidez e o embotamento espiritual do povo de Deus. Paulo relembra a passagem afirmando que ela vem do Espírito Santo, como disse o Espírito Santo aos seus antepassados. Então ele está colocando na boca de Isaías palavras que, segundo ele, são do Espírito Santo. Então é uma inspiração divina, né? Na boca de Isaías, que se cumpriu, que está se cumprindo na vida desse povo. A reação do povo diante de tal afirmação foi deixar Paulo e ir embora. Não, nós vamos embora. Então, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Aí é que o negócio pega. Porque essa afirmação ela foi estopim para que os remanescentes que ouviam Paulo o abandonassem. Menos, é claro, aqueles poucos dentre eles que creram. Então, certamente esses ficaram, não todos abandonaram. O mais inaceitável, né, para os judeus não era o fato de Jesus como Messias.
Isso aí eu acho que eles até tinham certa facilidade para poder receber. Mas a dificuldade deles era de Deus incluir os gentios entre o seu povo. Porque aí eles falavam, não, o Messias veio e tal, que bom, coisa boa. Não conheceram Jesus, não conheceram o dia a dia, né? Então, de certa forma, era mais fácil aceitar o Messias, porque isso estava dentro daquilo que era de fato a sua esperança. Mas que pelo Messias e pela rejeição desse povo, Deus incluiria outros povos, aí isso para eles era inaceitável. Isso para eles não dava, não. Então essa frase encerra intencionalmente, o segundo documento de Lucas, que mostra a Teófilo e aos que viriam a ler posteriormente, no caso nós, como os judeus rejeitaram pela dureza do seu coração o Messias e como Deus inclui por graça os demais povos, adotando-os em Cristo como povo seu. Então Lucas finaliza isso intencionalmente, mostrando, olha, Teófilo, gentil, né? Certamente crente, mas gentil. E Lucas está dizendo assim, olha, é isso. Ali se encerrou um ciclo com os judeus. Paulo foi e insistiu com eles, mas como a profecia disse, eles endureceram o coração, não quiseram ver, não ouviram. Se ouvissem, se arrependeriam, mas não ouviram, se fecharam. E aí não puderam discernir nada, ficaram com seu coração duro. Então agora o evangelho é destinado aos gentios. Agora o evangelho é destinado àqueles que não eram povo, para que se tornem então povo. E aí isso conclui com essa intencionalidade, ok? Eles ouvirão, né? Versos 30 e 31, final, né? Por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então foi tudo, parece que foi tudo armado por Deus, apesar de todo sofrimento, tanta luta, tanta angústia, naufrágio, perseguição, apanha, toma tapa, é preso, passa vergonha, é exposto a uma coisa, é exposto a outra. Foram 2 anos em Cesareia. Depois desse naufrágio de meses, né, essa navegação de meses de naufrágio, depois mais 2 anos preso em Roma. É um tempo preso, porque apesar de ter certa liberdade, ele estava preso, não podia sair dali, mas ainda assim Deus promoveu para que Paulo então tivesse um lugar, um ambiente onde o seu ministério pudesse ser desenvolvido com certa segurança, porque Roma protegia Paulo dos judeus, né, da raiva dos judeus, então com certa segurança, para que ele pudesse então expor abertamente a respeito do reino de Deus e a respeito do Senhor Jesus Cristo, para quem quisesse entender, aprender, conhecer, tanto judeu quanto qualquer outro do povo, ok? Então foram 2 anos inteiros preso lá, o que Lucas menciona, né? Nesse tempo ele recebeu todas as pessoas interessadas em ouvir e aprender do Cristo em sua casa, onde pregava sobre o reino de Deus, sobre Cristo, com total liberdade. Como sabemos, em 2 Timóteo 4, 6 ao 18, né, onde Paulo fala de como sua morte estava agora chegando perto, estava se aproximando, ele foi decapitado por Nero no ano 67 depois de Cristo. Essa prisão aí se deu por volta do ano 60, 62, 63, tá, no mais tardar. Então ficou lá 60, 62 ou 63 em prisão domiciliar. Após sua libertação, Paulo retomou o seu ministério, viajando à Grécia, à Ásia Menor. Talvez tenha viajado também para o oeste da Espanha, conforme a gente pode interpretar de Romanos 15, né? Então após isso ele retomou, mas depois ele foi preso e foi morto, né, de novo, aí no ano 67 por Nero, né? Nero que foi responsável pela destruição de Jerusalém, ok? E estava culpando os cristãos de revolta. Então aí a gente finaliza. Bom, finalizou. Conseguimos entender vários detalhes a respeito do capítulo 28. E aí então vem Atos 29. Mas não tem o capítulo, procurei na minha Bíblia aqui, não achei o capítulo de Atos 29. De fato não tem.
Né? Então, o que é Atos 29? No Brasil é um movimento, tem um movimento de revitalização de igrejas e de apoio aos pastores, né? A plantação de novas igrejas, se chama Atos 29, o nome do movimento. Mas a ideia de Atos 29, que é o que eu queria enfatizar aqui, essa expressão, se dá pela certeza de que após Atos 28, Paulo continuou o seu ministério. E que após a morte de Paulo, a mensagem do Evangelho continuou avançando para todos os povos, e é assim até hoje, tem que ser assim até hoje. Né? Agora continua, existe uma continuação. O Espírito Santo que estava lá, né, que inicia Atos, começa lá com essa promessa do Espírito Santo, depois vem a chegada do Espírito Santo, que dá poder, que capacita aqueles que creem a serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso se dá, isso é efetivado. Paulo é uma figura-chave nessa aí para poder levar o evangelho aos gentios, né? Paulo é o exemplo desse esforço para chegar com o evangelho a todos os povos. Então isso continua, esse mesmo Espírito que estava lá capacitando esses apóstolos, esses primeiros discípulos, capacitando Paulo, hoje está conosco, capacitando a sua igreja a viver isso. Por isso, essa expressão de Atos 29 é a ideia de que a coisa continua, o negócio continua, né? Então, segundo alguns afirmam, nós somos o Atos 29 que continua a ser escrito. Ok? Em síntese, o que nós vimos hoje? A recepção de toda a tripulação na ilha de Malta. Nós vimos como Paulo foi considerado pelos nativos como um assassino amaldiçoado e logo em seguida como um deus em favor da picada da serpente. Nós vimos como Públio os recebeu e posteriormente Paulo orou e o seu pai, o pai de Públio e os outros enfermos foram curados. Vimos também como eles ficaram gratos por isso, né? E então deram lá os mantimentos, os suprimentos para continuar a viagem. Como a viagem continuou bem, de Malta em diante, e como Paulo foi então fortalecido ao encontrar os irmãos em Puteoli e em Três Vendas, né, nesses dois lugares. Como foi a chegada de Paulo a Roma, as liberdades que teve como prisioneiro e seu encontro com os judeus. A reação dos judeus após Paulo expor para eles a fé cristã e a reação de Paulo após sua negação da fé em Cristo, dizendo, olha, então é isso aí, o profeta estava certo, vocês estão com o coração duro, agora vai chegar essa mensagem aos gentios e eles irão ouvir, diferente de vocês. E na prática, pelo menos 3 coisas, né? Como sempre. É claro que quem está aí acompanhando e já deve ter até pensado em outras aplicações, isso é válido, tá? Eu simplesmente coloco aí 3. Primeira, Deus mostra seu poder e sua graça em meio às adversidades. O navio afundou. Paulo era a voz de consolo, conselho. A cobra picou e ele, além de ficar bem, pouco tempo depois era usado por Deus, né, para poder curar os enfermos. Então, onde que Deus vai apresentar? Às vezes a gente quer conhecer melhor a Deus, às vezes a gente quer provar dessa graça de Deus, perceber a Deus com maior clareza, como um ajudador, como salvador. Mas como que a gente vai perceber isso se a coisa correr só redondinha? Se não tem doença, se não tem perseguição, se não tem tristeza, se não tem angústia, se não tem dores. Como que a gente vai perceber essas coisas? Tudo corre redondinho, sem acidente algum. Sabe? Não tem como. Então Deus, ele mostra esse seu poder e a sua graça, essas duas coisas, poder, porque ele ali estava mostrando, por exemplo, Paulo foi picado por uma cobra peçonhenta e pelo poder de Deus Paulo morreu. Não é que ele era um Deus com D minúsculo, não é que ele estava acima da humanidade. Não, foi o poder de Deus que não deixou com que Paulo então morresse. Foi Deus preservando. Isso mostra o poder de Deus. Essa graça de Deus, né, que vem aí sobre a vida de Paulo, aonde ele consegue então, o povo estava tudo querendo, os marinheiros querendo fugir, e Paulo vai lá e orienta o centurião, fala, não faz isso não, ó lá, presta atenção, os caras querem ir embora, se for vai todo mundo morrer. Então essa graça de Deus que leva Paulo, ele que entende essa graça, a agir com graça com os demais,
né, a preservar, lutar pela preservação dos demais, a trazer essa palavra de ânimo, falar assim, gente, vocês ficam calmos, vocês ficam tranquilos, Deus já me revelou. Então, tudo isso se manifesta no meio das adversidades, se torna mais claro, mas não que não exista, sempre é. A gente está vivo pela graça, pela misericórdia, né? Nós somos sustentados, andamos debaixo desse, ou sobre nesse poder de Deus. Mas a gente não percebe isso e percebe com mais clareza nas adversidades. Isso que eu quis pontuar. Segunda aplicação, né? A comunhão dos irmãos é o ambiente que Deus usa para nos encorajar a viver uma vida de fé. O esforço dos irmãos para encontrarem com Paulo certamente foi um grande encorajamento. Saíram de Roma e foram até lá. Reencontrar e conhecer gente nova num ambiente onde Deus é adorado, contar testemunhos e orar juntos é reanimador. Então essa vida da igreja, essas reuniões, esses encontros, essas celebrações da igreja são encorajadores para que a gente então possa viver uma vida de fé, assim como Paulo foi renovado nessa semana com esses irmãos. Terceiro e último, o poder do Espírito Santo para fazer de homens pecadores verdadeiras testemunhas do Deus vivo é o grande drama de Atos. A promessa feita no início se cumpre inegavelmente, transformando homens medrosos e autoprotetores em mártires, perseguidor em perseguido por causa da justiça. A forma como Atos termina nos convida a viver de forma prática essa vida de fé, vida no Espírito Santo. Nós temos um Pedro que negou Jesus diante da iminência da morte. E aí, depois cheio do Espírito Santo, enfrenta. Nós temos homens como Estevão, que morreram. Tiago, que foi a fio da espada, morreu. Homens que não negaram sua fé, que foram até o fim, foram testemunhos, mas homens comuns, pecadores. Paulo, um perseguidor, alguém que perseguia para matar. Era um javali, era um animal desembestado, enfurecido contra os cristãos. Após seu encontro com o Senhor Jesus, muda e agora enfrenta a morte, vai até a morte, pelo poder do Espírito Santo, vivendo essa graça, vivendo por fé, né, com base no que o Espírito Santo capacitou. Então é assim. Espero ter aí colaborado com você. Esse foi o nosso último estudo da série, foram 56 estudos. Então volta lá se você parou no meio do caminho, tá? Retoma isso. Aprecie esses 56 estudos aí sobre Atos, sobre Lucas, o Evangelho de Lucas e sobre Atos, ok? Você tem muito a aprender com isso, né? Para mim foi enriquecedor e eu espero que na nossa próxima série estejamos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe.